Reuniu-se grande multidão e aumentavam os que acorriam a ele de uma cidade após outra. Então Jesus lhes propôs uma parábola. Saiu o semeador a semear a semente. Ao semear, alguns grãos caíram junto ao caminho, foram pisados e os pássaros os comeram. Outros caíram sobre pedras, brotaram e secaram por falta de umidade. Outros caíram entre espinheiros, e ao crescer os espinheiros com eles, os sufocaram. Outros caíram em terra fértil e deram fruto centuplicado. Tendo dito isso, exclamou: Quem tem ouvidos, escute. Os discípulos perguntaram-lhe o sentido da parábola e ele lhes respondeu: A vós é concedido conhecer os segredos do reinado de Deus. Aos demais se fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. O sentido da parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus. A que caiu junto ao caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e lhes arranca do coração a palavra, para que não creiam e não se salvem. A que caiu entre pedras são os que, ao escutar, acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes, não criam raízes. Esses creem por um tempo, mas ao chegar à prova desistem. A que caiu entre espinheiros são os que escutam, mas com as preocupações, a riqueza e os prazeres da vida, eles vão se sufocando e não amadurecem. A que cai em terra fértil são os que escutam com excelente disposição a palavra, a retêm e dão fruto pela perseverança. Essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola vai falar de um semeador e vai falar da semente. O semeador é Jesus. A semente é a palavra de Deus. Como se estamos ouvindo a palavra de Deus? São 4 os tipos de terreno que Jesus deu. O primeiro é na beira do caminho. Joga-se a semente, fica na beira do caminho, os pássaros vêm e arrancam. O segundo terreno é o pedregoso, tem pedras. A semente cresce, mas não tem raiz, porque o terreno está cheio de pedra, o sol vem e queima ela. O terceiro é o dos espinhos. Joga-se a semente entre espinhos. Cresce a semente, mas os espinhos crescem mais, sufocam ela, ela morre. E o último terreno é a terra boa. No terreno da terra boa, nas outras versões dessa parábola, Jesus diz que produziu 30 frutos por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, só as sementes produziram de forma diferente, mas todas produziram. Aqui, Jesus quer dizer sobre as raízes e os frutos que a palavra dele estão dando em nós ou não. Então, se você lança a semente na beirada, aquela terra que está dura, num piso como esse, uma cerâmica, ela não penetra, então ela fica por fora. Se fica por fora, na superfície, superficialmente, as pessoas que ouvem a palavra só por cima, de forma superficial, então logo vem os corvos, abutres vão arrancar ela, os demônios. Os demônios arrancam a semente que não é aprofundada. Quando nós escutamos a palavra de Deus e não entendemos nada, os demônios arrancam ela de nós. A palavra de Deus, ela é rica. Hoje mesmo na igreja, um músico falou assim para o padre: Nossa, padre, eu nunca entendi essa palavra, agora o senhor falou, eu expliquei. Eu entendi, agora o senhor explicou, eu entendi a palavra. Então, há anos na igreja ele nunca entendeu. Então, ele ouvia e não aprofundava. E o aprofundamento não é responsabilidade do pregador ou do padre. É eu que tenho que aprofundar. Eu tenho que ir e me aprofundar na palavra de Deus, para eu entender o que isso significa, para eu entender o que quer dizer, trazer para a nossa vida. Porque se eu for esperar só o outro, esperar só quando alguém me explicar, eu tenho que ir atrás da explicação. Tenho que... quem não chora não mama. Se eu não chorar, eu não vou ter a palavra de Deus ali mastigada para mim. E aí o demônio vai me tomar. E a semente vai ter caído em mim em vão. Vai embora. O segundo terreno, então, das pedras, imagine aí
terra por cima, mas um monte de pedra por baixo. Só tem pedra, a terra está só cobrindo, tá? Pouquinha terra, então não tem condições de desenvolver a semente nesse tipo de terreno. Quando Deus lança a semente dele em você, você tem que tirar pedras, você tem que tirar tudo aquilo que está impedindo a semente de frutificar. Então nós temos que começar a fazer o exame de consciência, que é algo da igreja, é um patrimônio da igreja. A igreja ensina você a fazer exame de consciência para você ir se purificando através desse exame. Você vai repassando o seu dia, é uma meditação. Às vezes nós falamos meditar, não se entende, é refletir, uma reflexão. Deixa eu pensar no meu dia diante de uma palavra de Deus que eu estou ouvindo. Como foi o meu dia? Será que está encaixando nessa palavra? Será que eu estou cumprindo essa palavra? Hoje eu cumpri tal palavra de Deus? Ontem? Porque se nós fizermos o exame de consciência diariamente, tem quem diga que nós vamos ser santos em um mês, se nós fizermos direito essa coisa de exame de consciência. Então veja como há uma negligência nossa com esse exame, porque nós estamos longe da santidade. Temos um pinguinho de santidade. E olhe lá. Então Deus, ele quer a semente enraizando, porque se ela não tem raiz, quando vem o sol, ela até brotou. São os que recebem a palavra com alegria, disse Jesus. Você está aqui agora, você está recebendo com alegria, você está gostando da palavra, aqui é maravilhoso, você vai sair, a palavra vai ficar 1 dia, 2 dias na alegria, 3 dias, daqui a pouco vai vir a prova. E aí Jesus falou, eles não têm raiz, eles abandonam na hora da prova. A prova seria uma perseguição, que você começa a ouvir insultos dentro da sua família, porque você está seguindo a palavra. Você começa a ser incompreendido por amigos, porque você está seguindo a palavra. São incompreensões, são perseguições. E aí você desanima, você não quer, você quer mais o apreço dos amigos do que ficar bem com Deus. Aí é o pecado do chamado respeito humano. Eu quero agradar tanto os homens que eu vou deixando Deus de lado para agradar os homens e fazer a vontade deles e ficar bem na fita. E aí Deus não quer que seja assim, quer que a palavra crie raízes, que ela vá profundo, que as raízes dela fiquem firmes. Você já viu uma planta sem raiz? A planta, você coloca ela e dá uma chuva dessa, quando você vai ver, ela já caiu. O vento já levou ela lá para o outro lado, porque ela não tem raiz, então ela não se segura. Qualquer ventinho, qualquer chuvinha, ela cai. Qualquer coisinha, ela está caída. Qualquer coisinha, ela está abatida, porque ela não tem raiz. E para ter raiz, como que eu faço? Porque é a raiz que dá a firmeza na árvore. Tem umas raízes que é até um tronco bem grossão, assim, quebra o chão de cimento, de tão firme que fica a raiz da árvore. Deus nos quer com essas raízes, Deus te quer com raízes firmes, e Deus está vindo aqui para fortificar raízes suas na palavra dele, porque os ventos contrários virão, as tempestades virão, e você tem que estar com raiz boa para você aguentar o tranco. Então, como criar essas raízes? Oração, uma vida de oração diária, uma vida de reflexão diária, ouvir a palavra de Deus. Lá na internet tem muita qualidade de palavra de Deus, palavra de Deus falada com qualidade, principalmente na boca do Padre Paulo Ricardo, uma palavra de Deus que tá arrasando, ele tá mantendo de pé a Igreja Católica do Brasil. Eu diria que está mantendo de pé os princípios cristãos, desde a época dos apóstolos até hoje, ele está ali defendendo na perseverança. Então ele já foi perseguido por um monte de padre, de freira, de um monte de gente perseguiu ele e ele está em pé. Veja, a tempestade veio e o homem está em pé, porque ele tem raiz, ele está firme. Uma amiga minha, ela demorou muito tempo para viver certas coisas da palavra de Deus. Ela falava, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia. E eu disse, com certeza você não tinha um conteúdo em torno daquilo que você sentiu que Deus estava mandando você fazer. Por exemplo, vamos dizer que Deus mande você ter paciência. Então, o que você vai fazer? Você precisa ter conteúdo, ver pregações sobre paciência, ler
na Bíblia sobre paciência, refletir o que a palavra de Deus te diz sobre paciência, ler o que os santos e as santas falaram sobre paciência. Mas vamos dizer agora que Deus vai pegar numa virtude chamada castidade. Quem aqui sabe o que é castidade? Você sabe, você é catequista. Que bom. Castidade é quando nós guardamos todos os nossos sentidos, o nosso corpo, que é o tato, né? O tato. Os nossos olhos, o sentido da visão, os nossos ouvidos, a audição, a nossa boca, e a nossa mente. Nós guardamos isso de todo e qualquer tipo de prazer sexual fora de um casamento. Então, se eu não estou no casamento, então as delícias do sexo ainda não são para mim. Deus vai olhar e vai falar assim, ainda não é para você. E o sexo é um presentão de Deus, é uma bênção de Deus. Não é mal, não. É bom, mas para os casados. Então, se eu não estou casado, Deus vai falar, guarde-se. Mas eu não posso nem ver, olhar. Não, porque senão já é um passo para você fazer. Já é um passo para você se manchar. Então, a nossa sexualidade, ela é bela, ela é santa, ela foi criada por Deus. A sexualidade é sagrada. Só que para nós aguentarmos viver a sexualidade do jeito que Deus quer, a gente vai ter que pôr muito vídeo do Padre Paulo Ricardo lá, ouvindo ele pregando sobre a sexualidade, a felicidade de uma vida sexual em Deus, e não segundo o padrão do mundo, não segundo o padrão do filme, da novela, das músicas, mas segundo o padrão da palavra de Deus. Aí dá para ser feliz, porque às vezes o Padre Paulo Ricardo, ele explica, né? Deus vai falar pra gente, né? Você não quer ter filho, não faça sexo. E aí nós vamos se assustar com isso. A gente vai perder o fôlego com essa dura da palavra de Deus. Mas você vê, Deus ele nos ama, e por isso ele tem que ser muito honesto conosco. E você sabe que às vezes a honestidade assusta. Às vezes a verdade assusta, e por isso todo mundo mente, porque tá com medo de falar a verdade. Mas Deus não, Deus ele fala a verdade nua e crua, pá, na nossa cara, dá aquele golpe em nós, ai Senhor, doeu. Mas aí ele fala, mas foi para te curar que eu te dei esse golpe, foi para te salvar. Então a palavra de Deus te fere para te salvar depois. É que nem uma operação do médico, o médico te fere, te abre, aí ele tira tudo que tem, você fica ferido, não aguenta respirar depois, ai que dor, aquele corte, ai que dor, que dor. Mas te sara, te salvou, fez a operação lá, tirou o que estava ruim lá dentro, salvou você, salvou sua vida. Se não te cortasse, não te salvava. Então Deus, a palavra dele às vezes tem que ser assim, um corte, uma ferida para te salvar, porque ele te ama, não quer te perder, e Deus já perdeu a muitos. E Deus ele quer que nós comecemos a falar com ele sobre a nossa sexualidade, porque tudo começa na oração, falar assim, Senhor, me convence que a tua palavra é o certo e que a palavra do mundo é o errado. Me convence, Senhor. Me convence a fazer as coisas segundo tua vontade, não segundo a minha. Me dá força, Senhor, para fazer do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu quero. Me dá coragem de dizer não, de guardar-me, Senhor. Me dá essa coragem. Me dá vontade de fazer tudo isso, Senhor. Me dá vontade de viver castidade, Senhor. Não me deixe cair na castidade, Senhor. Teve um santo da igreja que teve muito problema na castidade, chamado Santo Agostinho. Já ouviram falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho era extremamente mulherengo quando ele conheceu Deus, quando Deus chamou ele. Então era um homem que viveu muitas coisas obscenas nessa parte da sexualidade. E aí, para ele passar por toda aquela purificação, o dia que ele falou, vou viver castidade, ele ouviu todos os prazeres vindo sobre ele, falando assim, Agostinho, você consegue viver sem nós? Quanto tempo? Pra sempre? Não acredito. É sempre? Você tá doido? Você vai conseguir, Agostinho? Nem se masturbar pode? Não acredito, Agostinho, um negócio desses.
E aí Santo Agostinho ficou naquela luta, meu Deus, e agora, né? E agora o que eu vou fazer comigo mesmo? Só que ele venceu porque ele orou, ele orava. E assim, às vezes nós sentimos que nossa, Senhor, você tá me mutilando com essa palavra, você tá arrancando tudo que eu gosto, Senhor, com essa palavra. Não, Jesus, não, a pornografia, os vídeos imorais, as piadas que a gente conta entre as amigas, os amigos, não acredito, Senhor. E agora os palavrão, até esses vou ter que tirar. E aí Deus está falando assim, filho, filha, eu tô te querendo fazer você um homem novo, uma mulher nova, você vai ser 1 zilhão de vezes mais feliz do que você está sendo agora. Mas é preciso que essa palavra entre, que a semente não fique na superfície, que ela penetre, que ela crie uma raiz. E você vai sentir uma alegria de ser casto, como um anjo do céu, porque o anjo não tem corpo para pecar, como nós pecamos com o nosso corpo, o anjo não tem esse problema. Então, quem vive a castidade fica semelhante aos anjos. Olha como Jesus, ele é o amante da castidade. Ele escolhe para ser sua mãe uma mulher virgem. O seu discípulo favorito, o João, era um virgem, o discípulo amado. O sepulcro que deposita o corpo de Jesus era o sepulcro virgem. Os panos que enrolam o seu corpo quando ele morre eram virgens. O jumentinho que ele monta para entrar na cidade como rei era um jumentinho virgem. Tudo isso tem um significado. Deus está falando assim, você está vendo? A virgindade, a pureza, a castidade, esse guardar-se, esse dizer não, né? Por quê? Porque Deus não fala assim, ame o próximo. Você só vai amar, né? Amar é se doar, se dar para o outro. Você só vai conseguir se dar para Deus se você se possuir. E a castidade faz você ser senhor e senhora de si mesmo. Deus quer que a gente se possua para se dar de presente para alguém. Nós somos um presentão. Você é um presentão de Deus. Mas para você conseguir dar esse presente para a pessoa te olhar e falar assim, caramba, você é um presente mesmo. Eu sou agraciado de ter você na minha vida. Eu sou feliz de ter você na minha vida. Se eu não tivesse você, eu não teria tanta felicidade como eu tenho. Para você ser isso, para você ser essa luz, você precisa viver a castidade, você precisa se possuir, né? Se embrulhar num embrulho e dizer, tô fechada para o balanço, e me tranquei. E aí, na hora certa, para o esposo, ele vai abrir esse presente, ele vai abrir esse presente, é dele. E ele também é um presente para você. E o Senhor está dizendo já, suia macanta halara, suia macanta halara, suia macanta. O Senhor está tocando muito nessa parte da sexualidade. Ele está assim, tem pessoas que têm feridas nessa área, que Jesus está indo com, aliviando essas feridas. Suia macanta halara, suia. Tem pessoas que até querem, mas não estão conseguindo viver, e Jesus está aliviando isso também. Suia macanta halara, suia. E o Senhor está te chamando para conhecer mais as belezas da castidade. Suia macanta halara, suia. A semente frutifica na alma casta. Santo Afonso de Ligório diz que se nós encontramos a castidade numa alma, nós encontramos todas as virtudes nela. E se nós não encontramos a castidade, então é sinal que está faltando todas as virtudes também. A minha amiga, ela orou por uma jovem e Deus mostrou para ela um monte de mão de homem em cima dessa jovem. E Deus falou assim, você precisa falar disso com ela. E ela falou, meu Deus, eu vou falar, não posso. Como é que eu vou falar isso para essa menina? Não, ela vai se ofender. E aí ela pediu sabedoria. E ela colheu uma flor e foi arrancando pétala por pétala da flor. Ela falou assim, olha essa flor, e foi arrancando as pétalas. E disse, você tá vendo isso aqui? É você. Você perde a beleza quando você deixa esses caras passar a mão em você. Na mesma hora, a menina repousou no Espírito Santo, caiu, quando ouviu essa palavra da parte dela. Ou seja, o Espírito Santo entrou na área que precisava entrar. Mas somos nós temos uma beleza, que quando nós pecamos com a nossa carne, nós vamos perdendo essa beleza. Deus quer resgatar essa beleza em nós de novo. Suya macanta halara, surya larabacanta. O Senhor está dizendo, estou lançando a semente da castidade. Suya macanta, orai sobre a vossa
sobre a vossa afetividade, sobre a vossa sexualidade. O Senhor diz: conversai esses assuntos comigo, que sou Deus. Conversai disso comigo. Suya Makanta Halara, Surya Larabakanta. O Senhor também está me mostrando aqui que tem uma pessoa que está com uma falta de perdão. Você não perdoou determinada situação pela qual você passou. E esse é o motivo que a semente de Deus não tem conseguido dar o fruto que ela era para dar na sua vida. Suya Makanta Hala. E Nossa Senhora está te convidando a, com ela, você perdoar. Você perdoar com Nossa Senhora, na ajuda dela, na suavidade dela. Suya Makanta Hala, Surya Larabakanta Hala, Suya Makanta, Suya Makanta. E uma última coisa é sobre a felicidade. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando você mira, você atira para ser feliz e você peca, você errou seu alvo. O Senhor está dizendo: fora da castidade, nós estamos errando o alvo. Nós vamos errar o alvo e não teremos a felicidade. Então, o Santo Agostinho, quando ele começou a viver a vida casta, ele foi transformado na vontade dele a tal ponto que uma ex encontrou ele vestido de padre e ela começou a seguir ele. Falou: "Ô Agostinho, vem cá, Agostinho." Ele viu que era ela, ele saiu andando e ela andando atrás dele. Ele apertou o passo, ela apertou. Ele correu, ela correu, alcançou ele. E ela olhou para ele e estranhou: "Mas Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela que..." E ele parou tudo e falou assim: "Mas eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele homem, já mudei." Deus transformou Santo Agostinho para ele ser feliz no estado de vida que Deus o colocou. No caso dele, ser padre. Então Deus está dizendo: acerte o alvo. Santo Agostinho disse: "Eu pecava porque eu buscava meus prazeres, minhas delícias, minhas grandezas e glórias nas criaturas, que somos nós e ele." E ele falou: "Por isso eu me precipitava na dor e no erro. Mas quando eu encontrei em Deus minhas grandezas, minhas glórias, minhas delícias, eu parei de pecar. A partir daí, tudo está em Deus. Vamos até Deus e seremos felizes." O Senhor diz por último: Suya Makanta Halara, Suya Makanta. Estou vendo como que uma pessoa tinha como que tampões no seu ouvido, assim, impedindo você de escutar a palavra que Deus queria te falar. E aí o Senhor vai tirando esses tampões e você vai ouvindo mais nitidamente Ele falando com você daqui para frente. Suya Makanta Halas. Jesus mostra que já falou muito na vida de vocês, assim, mas que nem sempre deu para perceber que era Ele falando. Suya Makanta, mas Ele já falou muito com você. Suya Makanta, e você rezando e lendo a Bíblia e ouvindo a pregação, você vai ter entendimento de tudo que Jesus tem te falado, tudo que Ele deseja para ti e o seu chamado. Suya Makanta Halara, Suya Makanta. Amém, Senhor. Suya Makanta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.